Olá, olá, sétimo ano. Como estão? Todos bem? Bom, hoje em mais uma videoaula, o assunto abordado é verbo e nós vamos tratar de alguns modos. Nós vamos falar do modo indicativo, do presente, do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito, do pretérito mais que perfeito, do futuro do presente, do futuro do pretérito, né? Do presente, do pretérito, do futuro. Nós vamos falar também na questão dos verbos do modo subjuntivo, além do indicativo. Nós falaremos do presente, do pretérito imperfeito e do futuro, ok? Mas será tudo muito bem explicado e logo após a videoaula será encaminhado para vocês lá no portal, lá na plataforma onde vocês têm o acesso, os exercícios e os exercícios do livro de português que vocês adquiriram. Lá eu vou estar indicando as páginas para vocês, ok? Bom, então todo mundo já sabe, nós estudamos desde o sexto ano e provavelmente junto com as tias lá no quarto ano, no quinto ano, o que é o verbo, né? O verbo é uma das palavras, é uma das classes de palavras que faz parte das 10, né? Entre o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo, advérbio, interjeição, conjunção, preposição, beleza? Então, o verbo é uma das classes de palavras que nós estudaremos com mais afinco. E aí nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Professor, o que seria o modo indicativo? Quando o verbo está no modo indicativo, ele expressa certeza. A frase em que o verbo está, o verbo ele condiz com uma certeza. Quando é um verbo no modo subjuntivo, na frase, esse verbo ele indica uma possibilidade. E quando o verbo está ali na frase, ele é um verbo imperativo, ele expressa ordem. Beleza? Tá aí tudo bem? Então, bora lá continuar. Bom, então no meu modo indicativo, nós temos o presente, nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Isso é no indicativo. Então, bora lá? Bom, então eu tenho o meu verbo no modo indicativo no presente. Eu vou utilizar para todos o mesmo verbo para que fique claro para vocês, tá? Eu vou utilizar o meu verbo estudar. O meu verbo no modo indicativo no presente fica eu estudo. Eu estudo, presente. No pretérito perfeito, professor, o que seria pretérito? Pretérito, quando você ouvir essa palavra, significa passado. Então, pretérito significa passado. Então, pretérito perfeito é algo que diz o passado, então eu estudei ou estudou. Então, pretérito é passado. No caso do pretérito perfeito, fica eu estudei ou ele estudou. Tanto faz. E agora eu tenho também o meu pretérito imperfeito. Professor, o que seria o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é algo que acontecia com frequência no passado. Algo que acontecia com frequência no passado. O verbo estudar, nesse caso, ele fica estudávamos. Estudávamos. Eu e meu amigo sempre estudávamos juntos. Eu e meu amigo sempre estudávamos matemática. Eu e meu colega sempre estudávamos português. Lembra que eu falei para você que pretérito é passado. E por que ele é imperfeito? Porque ele não ficou pontual no passado, mas é uma coisa que acontecia com frequência.
Diferentemente do pretérito perfeito, é algo pontual. Estudou. Ele estudou. Ela estudou. O pretérito imperfeito, que também é passado, fica: eles estudavam com frequência. Nós estudávamos com frequência. Beleza? Agora eu tenho o pretérito mais que perfeito. No pretérito mais que perfeito, ele é um caso que eu posso utilizar como o já estudara. Já estudara. O pretérito mais que perfeito, dessa forma eu quase não uso. Sabe qual que é uma forma que eu uso o pretérito mais que perfeito, que nós conhecemos muito? São dois verbos juntos. Quando eu digo, já estudara, é a mesma coisa que eu digo tinha estudado. Já estudara, tinha estudado. Então, por que parece que é uma coisa assim tão além e tão aquém da gente? É porque a gente quase não usa estudara, comprara, vendera, entendeu? Nós sempre usamos tinha estudado, tinha comprado, tinha vendido, mas é a mesma coisa, beleza? E aí nós temos o futuro do presente. Professor, o que seria o futuro do presente? Parece um negócio meio louco, né? Parece um negócio meio doido, mas é tudo tranquilo. Professor, então, e o futuro do presente? Como que ficaria o verbo no futuro do presente? O verbo no futuro do presente, o estudar, fica estudaremos. Estudaremos. Você está estudando quando eu digo nós estudaremos? Não. Estudaremos dá um sentido que vai ser agora, mas já está acontecendo? Não. Então é uma coisa futura. Por isso que é chamado de futuro estudaremos. Mas o agora. Então é por isso que é chamado de futuro do presente. Beleza? Estudaremos. E aí nós temos o futuro do pretérito. O que é pretérito? Passado. Então é uma mistura de futuro com presente, futuro do presente, né? E é uma mistura de futuro com passado. Futuro do pretérito. Como que ficaria uma frase com o verbo estudar no futuro do pretérito? Ou seja, futuro e passado. Eu tenho estudaria. Estudaria agora. Olha só. Eu estudaria agora, mas estou com sono. Eu estudaria agora, mas estou com sono. Que não pode ser o seu caso, tem que estudar. Então, você consegue entender o futuro do pretérito? Então, o futuro do pretérito é algo futuro com a mistura do passado. Parece complicado, mas não é. É só a gente dar mais uma lida, olhar algumas frases. Vão ter exercícios para vocês, para a gente treinar. Lógico que não ficaremos só na teoria e que vocês exercitando, praticando, fazendo, exercitando, praticando, fazendo, logo, logo vocês estão tirando de letra. Beleza? Bom, então nós falamos do verbo no modo indicativo. E eu disse para vocês que o indicativo é a certeza, o subjuntivo é a possibilidade, pode ser que sim, pode ser que não, e também tem o imperativo, que é aquele da ordem. Nós falamos do modo indicativo, que é o da certeza, e agora falaremos sobre o modo subjuntivo, que é da possibilidade. Então, nós falaremos agora do presente do subjuntivo. Então, olha só. É fundamental, olha a frase, é fundamental que vocês estudem. Não é presente? É fundamental que vocês estudem. Estudem quando? Agora. É fundamental que vocês estudem. Vocês vão estudar? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. É uma possibilidade. E aí, além do presente, eu tenho o meu pretérito imperativo.
imperfeito, que é um passado imperfeito, pretérito imperfeito. Olha só a frase do pretérito imperfeito. Se nós estudássemos, teríamos melhores resultados. Não é uma possibilidade? A gente não está falando do subjuntivo. Subjuntivo não é uma possibilidade, só que agora é uma possibilidade do passado, que nos remete uma ideia de passado. Não é propriamente passado, mas é que nos remete uma ideia do passado. Por isso que é pretérito, é passado imperfeito. Então a frase é: se nós estudássemos, teríamos melhores resultados ou melhores notas. Não é uma possibilidade? É uma possibilidade. E agora o futuro do subjuntivo. Olha só a frase. Quando eles estudarem mais, terão melhores notas. Quando eles estudarem. Eles estudaram? Não. Eles estão estudando? Não. Quando? Isso quando? Amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, daqui 1 hora, daqui 1 minuto, daqui 1 dia. Então não é futuro? É. Então, quando eles estudarem, sabe lá quando? Espero que seja o mais rápido, né? Quando eles estudarem mais, terão melhores notas. E aí esse é o futuro do subjuntivo, que é o quê? Uma possibilidade. Beleza? E agora tem o imperativo. O imperativo quer dizer ordem. Quando você ver uma receita de bolo, quando você ver uma bula de remédio, a receita do bolo diz assim, ó, coloque 2 ovos, coloque tantas xícaras de açúcar. Não é uma ordem, porque se você mudar para mais ou para menos, a receita não fica boa. Então é uma ordem. A bula de remédio, quando compra, fale assim, ó, coloque tantas gotas, de tantas em tantas horas. Tome tantos comprimidos, ou tome um comprimido, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Esse tipo de texto, esse tipo de escrita é o que podemos dizer que está no modo imperativo. No modo do quê? Da ordem. Então, imperativo, o verbo quando está no imperativo, ele está na posição de ordem. Beleza? E aí nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo ficaria assim, ó, estude mais. Estude mais para você passar. Não é uma ordem? É uma ordem. Então, ó, estude mais. Não estou afirmando, estude mais caso queira melhores notas. Estude mais caso queira melhores resultados. Estude mais caso queira passar de ano. Não é uma ordem, não é uma afirmação, então é imperativo. E agora o negativo, o imperativo negativo. Não estude ouvindo música. Não estude ouvindo música. Não é uma ordem? E essa ordem não está na negação? Então é isso. Então, meus queridos, o que nós vimos hoje foram os verbos no modo indicativo, no subjuntivo e no imperativo. O indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da possibilidade e o imperativo é o modo da ordem. Beleza? Bom, lá na sua plataforma, como eu já havia dito, terão lá as páginas e as questões para que vocês possam fazer, para que possam ser entregues na escola, para que a gente pegue, leve e corrija e lance a nota para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Forte abraço, fiquem todos bem.